lá. Aleluia. Na salinha da missionária Deja, amém? Glória a Deus. Aleluia. E hoje eles estão aqui com um projeto maravilhoso, servindo ao Senhor. Aleluia. Vai contar um pouco. E Deus o alcançou. Quem diria, mais ou menos uns 10 anos atrás, que hoje eles estariam aqui participando do primeiro congresso desse Glória trabalho. a Jesus. E nós não sabíamos, mas Jesus já sabia. Verdade, meu Deus. Ele tinha a data do congresso, ele tinha a hora que ia acontecer, tinha o dia certo. Aleluia, por isso ela está aqui. Porque é plano do Senhor. A promessa foi lá há 10 anos atrás. Mas, e hoje chegou. Aleluia. Ela já ministrou aqui, amém? Hoje pela segunda vez ela ministra aqui. E eu sei que o Senhor, aleluia, através da história deles, Deus vai falar com você. E você vai sair daqui fazendo missões até para os cachorros. Aleluia, mas não para cachorro morto, viu, irmão? Faz por vivo. Vem? Aleluia. Tem gente que fala assim, eu não tenho oportunidade. Está cheia as favelas de oportunidade. Está cheio os viadutos de oportunidade. Aleluia, está cheio os parques de oportunidade. E missões não faz aqui em cima. Missões faz lá. Aqui a gente só conta o testemunho do que Deus fez. Amém? Amém. Mais uma vez cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estenda as suas mãos para cá. Nós sabemos que Deus tem uma palavra poderosa nessa noite. Deus querido, Deus amado, aqui está a tua filha, Senhor amado, ao qual o Senhor, Senhor amado, tem um agrado, Senhor amado, tem um amor especial. Deus usa ela, Senhor amado, com poder e autoridade neste lugar e usa dia, Pai. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós sabemos, Senhor amado, que o Senhor já revelou a sua palavra à tua filha, Pai amado. E essa palavra, Deus poderoso e santo, que ela venha, Senhor amado, para nos confrontar, Senhor amado, e nos trazer graça, Deus. Em nome do Senhor Jesus, usa tua filha, Senhor amado, nesta noite, Senhor amado, e que possamos nós estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir, Senhor, a tua santa palavra. Em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, eu gostaria que os irmãos abrissem a sua palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 20. Eu agradeço a oportunidade, o convite que a Deja me fez de estar aqui, compartilhando, com os irmãos a palavra do Senhor. Para mim é de muita alegria, com a autorização do pastor, da pastora, que já me conhece, mas eu fico feliz de estar aqui porque eu sou fruto desse ministério. A igreja parede ainda não existia, mas a igreja nós sabemos que somos nós. Ela já existia lá na casa da Deja. A Deja, a pastora e algumas irmãs, a minha mãe, elas na verdade já faziam missão dentro do lar da Deja. Elas já oravam, a igreja, a Ebenezer é uma igreja de libertação, de resgate, de vida, mas elas já oravam pela minha vida, pela vida do meu marido, pelas famílias, e quantas pessoas assim como eu foram alcançadas por esta igreja. Então eu agradeço, para mim é uma felicidade, porque como o Rogério falou, outrora a gente era trapo de imundícia. Não que nós somos alguma coisa agora, mas com Cristo nós somos mais que vencedores. Aleluia. Então eu vou compartilhar com os irmãos. Então é o livro de Atos, capítulos 20, a partir do versículo 7, irmãos. Paulo em Troade. No sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Havia muitas lamparinas acesas na sala onde nós estávamos reunidos, a qual ficava no terceiro andar da casa. Um moço chamado Eutico estava sentado numa janela. E como Paulo continuou falando durante muito tempo, o sono do moço foi aumentando. De repente, ele dormiu e caiu da janela. Quando o levantaram, estava morto. Então Paulo desceu, abaixou-se, abraçou o moço e disse: "Não se assustem por ele, pois ele está vivo." Em seguida, Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu. Falou ainda muito tempo, até
até de manhã e depois foi embora. Aí levaram o moço vivo para a casa dele e com isso os deixou muito animados. Até aqui, irmãos, pode se assentar. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, essa palavra, na verdade, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, ela está falando, na verdade, de 2 missionários. Observem que isso aconteceu no templo, na casa do Senhor. E o que me chamou a atenção, assim que a Deja me chamou, né, para ministrar, para compartilhar com os irmãos, e o Senhor já me deu essa palavra. Eu já conhecia, já estava não ministrando, na verdade, mas eu gosto de ler a palavra do Senhor estudando. Eu sei que muitas pessoas leem 2 ou 3 vezes a Bíblia no ano. Eu tenho essa dificuldade, porque eu gosto de ler um capítulo e daí eu quero fuçar naquele versículo, naquela pessoa, quem que era, de onde veio, por que veio. Então, assim, eu já tinha, na verdade, lido essa palavra. Entretanto, Deus falou comigo para falar sobre esses 2 missionários. Um missionário chamado Paulo e um missionário chamado Eutico. Por quê? Porque Eutico, na verdade, se a gente observar ali na leitura, eles estavam, na verdade, ali num lugar como nós aqui, na casa do Senhor. Não era um templo, porque ainda em Troade não existia uma igreja firmada por Paulo, né? Mas, na verdade, era um lugar onde Paulo pediu para que todos, na verdade, estivessem ali naquela cidade. O que, na verdade, eu observei que Paulo estava fazendo? Paulo, antes de parar em Troade, irmãos, ele já vinha, na verdade, de missão. Ele já estava em Éfeso, fazendo missão, uma cidade grande. Éfeso era uma metrópole grande, e Paulo, na verdade, estava ali fazendo a sua missão, e ele ficou 3 anos naquele lugar, pregando a palavra do Senhor com dificuldade. Por quê? Porque se a gente for observar nos capítulos anteriores, Paulo, na verdade, missionário do Senhor e tantos outros talentos, que Paulo, que a palavra do Senhor fala, que ele tinha, e no período que ele viveu nessa terra, ele vinha, na verdade, ele já tinha uma pegada, ele era focado, ele sabia o que ele queria, ele sabia qual era o chamado dele, ele sabia que ele era missionário, pastor, evangelista e tantas outras funções e talentos que o Senhor deu para ele. Então, ele já vinha de 3 anos fazendo missão em Éfeso. Então, o que a gente pode observar? Que em Éfeso foi de grande valia, na verdade, a missão de Paulo naquela cidade. Por quê? Porque ele pôde contemplar uma cidade que, apesar de ser uma cidade cheia de luxúria, uma cidade grande como Curitiba, uma metrópole. Então, a gente observa, na verdade, ali, que a palavra do Senhor diz assim, que ele, na verdade, ficou um período maior naquela cidade de Éfeso. Por quê? Porque ele teve que combater a bruxaria, a feitiçaria, os deuses estranhos que as pessoas adoravam naquela cidade. E depois, na verdade, que ele observou a misericórdia do Senhor naquela cidade, ele, na verdade, resolveu ir para a Síria. A agenda dele, na verdade, era o quê? Missão. Se a gente, para quem aqui já estudou a vida de Paulo era um grande missionário, né? Então, a vida dele era missão. Ele já sabia, como ele teve êxito em toda, na verdade, ali o período que ele ficou naquela cidade de Éfeso, ele, na verdade, agendou com os irmãos que ele iria para a Síria. Só que, ao agendar essa viagem para a Síria, Paulo observou, na verdade, chegou aos ouvidos dele que alguns irmãos judeus estavam tramando contra ele lá na Síria. Então, assim, pensa, pessoas da igreja mesmo, judeus, conterrâneos de Paulo, estavam, na verdade, tramando. Então, o que Paulo resolveu fazer? Ele resolveu reformular a rota dele. Ele pensou, não, eu, na verdade, já que eu vou ter problemas, na verdade, na Síria, eu vou, na verdade, dar uma parada em Troade. Troade, na verdade, era uma cidade que Paulo já tinha passado por ali. Paulo já conhecia, ele só não tinha firmado uma igreja física. Por isso, Paulo mandou avisar os irmãos desta cidade que ele estaria lá, ministrando, pregando a palavra do Senhor, servindo a ceia para todos. E por isso, na verdade, que os irmãos separassem um espaço, um lugar. Foi nesse prédio, no 3º andar, onde Paulo, na verdade, pôde compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Esse era o objetivo dele. Aleluia, aleluia. Então a gente observa ali, irmãos, que Paulo, ele já vinha de uma pegada, tanto em Éfeso, ele não conseguiu parar na Síria, então automaticamente ele reformulou a agenda dele e parou em Troade para o quê? Para ele, na verdade, compartilhar com os irmãos o chamado dele.
e a palavra do Senhor. O que a gente observa, irmãos? Paulo, na verdade, ele pediu para reunir os irmãos da igreja, como nós estamos aqui, reunidos, na verdade, para que ele pudesse compartilhar as missões, enfim, em geral. Falar, na verdade, da palavra do Senhor. O que a gente vê? E o que foi falado já? A gente observa já a pastora falando já no início do culto sobre missão, as missionárias aqui, a missionária Deja. O que eu concluo e que eu observo em tudo, irmãos? Que missão, missionários são todos nós, amém? Verdade. Todos nós temos uma missão. A missão não é só para aquelas missionárias que estavam aqui. É para todos nós, porque Deus, na verdade, Jesus, quando veio a essa terra, ele diz assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura, irmãos. Então, essa é uma missão para todos nós. Todos nós temos essa missão de pregar o evangelho a toda criatura que queira ouvir. Jesus mesmo ensinou os seus discípulos. Ele disse: as pessoas que não querem ouvir, vocês vão bater as sandálias e vão para outra. É isso que Jesus ensinou. Realmente, a gente sabe que é uma guerra espiritual. Tanto que quando a gente observa ali Paulo lá na cidade de Efésios, ele ficou 3 anos. Ele achou que ia ficar um período menor, mas ele ficou 3 anos. Por quê? Porque tinha uma guerra espiritual naquele lugar. Então a gente observa, irmãos, que missão é para todos nós. Deus colocou nas nossas mãos um chamado para todos nós. Muitas vezes nós, na verdade, nós não nos reconhecemos. Nós, na verdade, não buscamos do Senhor. Senhor, o que tu tens para mim? Ontem eu estava numa palestra e o empresário que ministrou, que estava dando a palestra, na verdade, mas foi mais uma ministração, ele disse que o tempo todo, ele é um americano muito famoso, vocês devem ter assistido vários filmes que ele é autor, Quarto de Guerra, Desafiando Gigantes, A Forja. Então é um empresário de sucesso aí que estava em Curitiba ontem. E eu ouvindo ele falar, tudo ele colocava em oração. Tudo, na verdade, ele falou: eu não tinha nada, eu não tinha $20, como ele dizia, quando eu comecei essa missão de evangelizar através dos filmes. Mas ele falou: eu tinha força de vontade. Essa era a missão dele. A missão, na verdade, que o Senhor coloca nas nossas mãos é todos os dias, porque ele entregou para nós um chamado, um talento. Jesus, ele disse assim: olha, eu estou dando 5 talentos para fulano, 3 talentos para ciclano, 1 talento para ciclano. Então, assim, Jesus deu vários talentos para nós. Mas muitas vezes a gente, na verdade, faz o que com o talento? Como a própria palavra diz, nós escondemos o nosso talento. Nós não queremos problema, nós não queremos guerra espiritual. Não, gera muita guerra. Um pessoal da igreja próxima à minha casa chamou meu marido para ministrar numa célula. Chegando lá, todos os jovens estavam com uma camiseta: chamados para fora. Aí meu marido começou a falar: chamados para fora, quantos vocês estão fora? Ou vocês estão ministrando para si mesmo? Ou a missão é dentro da igreja só? Ninguém quer sair para fora. E todo mundo ficou já em silêncio quando ele fez essa pergunta. Quantos de vocês estão fazendo missão fora? Quantos estão para fora? Porque a missão, na verdade, nossa é a todo tempo. É a todo momento. É como Paulo ali. Paulo tinha uma agenda para a Síria, mas rapidinho ele falou: bom, se o inimigo já está se levantando com fofoca entre os meus irmãos, eu vou para Troade. Mas o que eu vim fazer é pregar a palavra do Senhor. É isso que o Senhor levantou nós. O que eu observo? Uma vez eu recebi um videozinho, irmãos. Esse videozinho, talvez os irmãos até viram. Tinha 5 pessoas no vídeo. Essas pessoas estavam na frente de Jesus, porque Jesus entregou um talento para todos nós. E vocês concordam que os talentos, e alguns de vocês aqui, muitos talentos, outros menos, como o próprio Jesus falou, conforme a nossa capacidade, né? Então, se a gente não tem capacidade para ser presidente do Brasil, ele não vai entregar esse talento para nós, concordam, irmãos? Então, assim, a gente observa isso. E nesse videozinho era assim, começava com... a gente estava na frente de Deus. Eram alguns atores ali e a gente estava na frente de Deus. Aí Jesus pergunta assim: Gisele, qual é o que você fez com o talento que eu te dei? As pessoas começavam a dar desculpas. Elas começavam a falar assim: um tinha 1 milhão de seguidores. E Jesus falou: o que você fez com os 1 milhão de seguidores que eu te dei lá no Instagram? Aí o rapaz falou: não, Jesus, eles gostavam das minhas piadas. Eles gostavam do meu sotaque, do que eu fazia. Jesus falou: não pense que eu coloquei no coração das pessoas que seguissem você 1 milhão de pessoas para você só ficar fazendo piadinha e coisinhas. E aí teve um outro que o Senhor separou ele para ser, na verdade, para orar nos hospitais, para fazer missão, na verdade, ali nos hospitais. E ele estava dentro da igreja fazendo uma coisa que não tinha nada a ver com o que Deus falou. E daí todos eles davam uma desculpa.
Mas o que eu achei interessante, irmãos? Eu achei interessante nesse vídeo que na última pessoa é uma senhora. E essa senhora, ela fala assim: Jesus, eu não fiz missão fora. Eu não fiquei pregando nas esquinas. Eu não fiz nada disso, Jesus. O que eu fiz foi evangelizar os meus 2 filhos que o Senhor me deu. Eu ensinei eles a luz da palavra. Eu pregava para eles mesmo. Eu levava eles no culto. Ensinei eles a adorar a Deus, a glorificar o Senhor. Ensinei a palavra do Senhor. Eduquei eles à luz da palavra. A última atriz falava assim no vídeo. E Jesus disse: fulana, foi isso que eu coloquei na tua mão. Foi essa a sua missão. Eu não chamei você para fora, nem para esquina, nem para cantar, nem para louvar, nem para nada disso. Eu dei para você 2 filhos. E esses 2 filhos eu tinha uma missão para eles. E tudo isso foi se cumprido. Por isso entra na minha casa, porque você cumpriu o propósito que eu tinha com você. O teu chamado era educar os filhos. Os seus filhos eram missionários para fora. E aquilo me chamou a atenção e eu não esqueci. E eu não esqueci, irmãos, desse videozinho. Porque assim, isso mostra o quê? Aquele talento que o Senhor colocou nas nossas mãos. Aquilo que Jesus falou quando ele veio à terra. As pessoas, elas queriam o quê? O que os fariseus queriam de Jesus? Eles queriam que Jesus estivesse aqui, no templo, pregando. E eles falavam: nossa, esse Jesus aí, que Jesus é esse? Que homem é esse que se diz que é o Salvador do mundo? Onde ele senta com prostituta, ele almoça com ladrões, ele chama fulano e ciclano e beltrano, ele prega para um monte de gente. Esse pessoal aí que não quer nada com Deus. É para isso que Jesus veio. É para salvar eu e você. É para nos salvar. Quando ele disse ir e pregar o evangelho, é para nós, na verdade, estarmos fazendo a obra do Senhor em todo momento. Irmãos, às vezes a gente não entende o chamado que o Senhor tem para nós. Eu sei que é fácil. Se a gente desse oportunidade para o meu marido ficar falando ali de tudo o que acontece lá no projeto, esse projeto que Deus colocou nas mãos dele, e eu sou auxiliadora no caso, mas o que acontece a gente ficaria até mais de meia-noite falando dos testemunhos e tudo mais, como o pastor e a pastora que tem tantos testemunhos da casa de recuperação, como todos vocês que outrora estava fora e hoje está dentro da casa do Senhor, adorando o Senhor. Mas não é por acaso, irmãos, que o Senhor tira a gente da onde a gente estava. O resgate que a Deja com a pastora e com a minha mãe e tantas outras pessoas estavam lá na casa de oração. Porque Paulo, quando estava aqui em Trode, não era uma igreja-templo ainda, mas ele não perdeu tempo. Já que eu vou ficar nessa cidade, já que eu mudei a minha agenda, eu vou pregar a palavra do Senhor. Eu vou louvar o nome do Senhor. Eu vou ensinar a casa do Senhor. Porque a gente muitas vezes, irmãos, assim como eu também era, minha visão na verdade minha visão não era afinada, não era diária, meus ouvidos não eram afinados à voz de Deus tanto assim. Eu já estava na casa do Senhor. Faz 12 anos que eu estou na casa do Senhor, que eu tive esse resgate através dessa igreja que existia lá na casa da Deja, que eu conheci Jesus Cristo de perto, eu conhecia de longe, eu conhecia o Deus da minha mãe, esse eu conhecia, mas eu conhecia só de ouvir falar. E quando eu precisava de alguma coisa que eu falava: ai mãe, ora por mim. Ai, eu falava para minha tia: ai, ora por mim, um emprego novo, isso e aquilo. Era isso que eu fazia. Mas quando eu conheci esse Deus de perto, ainda assim eu achava que a minha vida era o quê? Eu conhecia, tinha esse relacionamento com Ele, era estar aqui no templo, adorando e cultuando o Senhor. Também que aqui é um momento de reunião nosso, né, de nós estarmos aqui glorificando o nome do Senhor. Mas o que acontece? O que eu observei? Deus queria mais. Irmãos, no momento de Covid, no momento que, vamos ser sinceros, o mundo inteiro estava, né, em decadência, tanto financeira quanto, na verdade, de saúde, como a pastora falou da Deja, quanto tempo ficou com Covid, internada, em coma, enfim. Nesse momento, Deus falou assim, eu estava já, esse momento foi tão bom para mim, irmão, fazer o home office, 2 anos. A empresa falou, ninguém mais na empresa vai trabalhar lá. Então, 2 anos home office. Eu comecei a buscar a Deus. Eu ficava até às 6 trabalhando, e daí eu ia com meu marido pro monte. Era uma maravilha. Eu ia pro monte de manhã, o meu primo chegava lá em casa, o Fábio falava, vamos pro monte? Vamos. Eu tô home office, depois eu faço em outro horário meu trabalho. E ali foi o momento que Deus falou, agora você está preparado. E eu comecei a buscar Deus. E aí Deus começou a me mandar cliente. Cliente dizendo, mas todo mundo estava em crise financeira. Mas para Deus não tem tempo. Quando Ele quer te abençoar, Ele abençoa.
Quando Ele quer nos abençoar, Ele abençoa. Aí o que aconteceu? As empresas começaram a vir atrás de mim. Eu era CLT, eu tinha que bater dedo. Mesmo em casa, tinha ali o programinha. Talvez muitos de vocês aqui conheçam. Eu tinha que bater meu dedo ali no horário. As empresas começaram a vir atrás de mim. Acabou os 2 anos de Covid, eu peguei e resolvi, não, agora eu não quero mais trabalhar CLT. Agora, orei a Deus e Deus falou, não, pode abrir teu CNPJ, pode abrir que eu estou nesse negócio. Eu falei, amém. Cheguei, pedi a conta e tal. Meu primeiro cliente, toda animada, falido, irmãos, falido. Sério, eu pensei, meu Deus do céu, 2 meses naquela empresa e tal. Eu falei, Jesus amado, eu acho que eu entendi mal. Porque Deus não erra, isso eu sabia, né? Então quem tinha entendido mal era eu, né? De ter saído de CLT e aberto um CNPJ. Aí eu peguei e pensei assim, nossa, eu vi que estava, né, a empresa atrasando o salário de funcionário deles. Imagina eu, que era terceiro, que estava ali ajudando. Mas aí, irmãos, eu entendi o meu chamado. Ali eu entendi a missão do Senhor. O Senhor quer nos usar através dos nossos talentos. E um dia aquele empresário, ele tem uma fábrica e ele tem, na verdade, um escritório no Umbigo Rio. Eu estava naquele escritório, todo mundo foi embora. E aquele empresário estava em desespero, ele é muito branco, quase um albino. Então, uma pessoa branca, ela fica vermelha no natural. Imagine nervoso. Porque quem já teve crise financeira aqui sabe, né, o quanto é difícil. Então, imagine para o empresário, irmãos, que eles têm um monte de dívida, um monte de pessoas para pagar. E aí, o que aconteceu? Aquele empresário estava naquele desespero ali com a cabeça baixa. E aí, eu peguei e falei para ele assim, eu sabia que ele não compartilhava da mesma fé que eu, porque eu observava na empresa e na fábrica dele muitos santos. Ele servia tudo que é tipo de Exu. Tudo. Eu nem sei dizer, na verdade, quantos é. Mas assim, quantos existem na cadeia da esquerda, na verdade, ali, as hierarquias. Mas ali eu falei para ele, você conhece Jesus? Aí ele falou assim para mim, eu conheço sim, eu conheço de ouvir falar, porque Jesus... ele não vai olhar para mim não, tá, Gisele? Por causa que ele está muito ocupado com crianças, com outros projetos, do que com a minha empresa, comigo que sou empresário. Aí eu falei para ele, negativo. Eu falei assim, o Deus que eu sirvo é vivo. Você já ouviu falar que Jesus ressuscitou? Ah, sim, então minha mãe é católica. Eu falei, então, esse Deus que eu sirvo, eu vou te falar uma coisa. Se você crer, nós vamos lá na tua fábrica, eu vou chamar o meu marido. Por que eu falei isso? Primeiro, que eu preciso de uma retaguarda. Segundo, que o meu marido, ele ficou 12 anos no candomblé. A minha sogra era mãe de santo e coisa arada. A família inteira da esquerda, irmãos, eles conhecem muito bem como funciona a hierarquia da esquerda. Eu ia lutar com demônios naquela empresa que eu não conhecia, que eu desconhecia. Então, assim, eu falei para ele, olha, eu vou te falar uma coisa, um Deus pode mudar o teu cenário. Eu sei que você está quase falido ou falindo. Na verdade, eu olhei todos os seus números, porque eu tenho acesso ao número de todo, DRE, balanço, tudo isso eu acesso nas empresas. Então, assim, eu falei assim, você só tem prejuízo. Eu falei, mas o Deus que eu sirvo pode mudar a tua empresa, pode mudar a tua vida. Se você aceitar, eu vou chamar o meu marido e a gente no sábado, que a tua fábrica vai estar fechada, nós vamos lá, nós vamos orar e Deus vai fazer um milagre. Deus pode todas as coisas. E ele ficou olhando assim, mas irmãos, eu já estava pensando assim, eu não tinha o que perder. Eu pensei, nossa, depois eu fiquei pensando, meu Deus, por que eu falei tudo isso para ele, né? Mas aí, o que eu pensei? O cara não vai nem pagar os funcionários dele, eu também não vou pagar. Pelo menos eu vou pregar a palavra do Senhor. E aí eu peguei, sim, irmãos, eu pensei isso. Aleluia, Jesus. Oh, glória. E daí eu peguei e falei pra ele, e ele aceitou. E eu fui lá, e daí cheguei em casa e já contei pro meu marido. E falei, olha, você deve me ajudar. Aí ele tinha 3 dias pro sábado. Aí ele pegou e falou, então tá bom. Então vamos lá, jejuamos, oramos, na verdade, chegamos naquela fábrica. E meu marido pegou os sacos de lixo de casa e me trouxe no carro. Chegamos na frente da empresa, o meu marido falou assim pra ele, ó, eu já estou visualizando tudo que as Exu caveira, Exu disso, Exu daquilo, não sei quantos. Eu já estou vendo tudo isso apanhado aí. Você entregou na mão dele todos os sacos. Ele falou assim, você vai limpar tudo isso. Ele falou, não, você pode limpar para mim. Não, eu não vou limpar não. Meu marido falou, quem vai limpar é você. Porque Deus só trabalha quando você quer. Você vai limpar. Tem santo escondido em gaveta, escondido no estoque, escondido no tal. E foi falando. Aonde estava escondido falou, depois que você limpar tudo, nós vamos começar a orar. E assim foi, irmãos. A gente começou a orar. E ele foi limpando. Com dó, né? Porque as pessoas têm, na verdade, lindos status e um monte de coisa que tinha. Mas ele foi fazendo porque, na verdade, ele também não tinha o que perder. E aí ele foi limpando tudo, e no final a gente foi orar. E um dia aquela empresa inteira, irmãos. E ali aquele homem se ajoelhou, aceitou a Cristo e falou, eu
Aleluia. Jesus. O meu marido perguntou para ele: você aceita Jesus? Ele disse que sim. Aleluia. Jesus, a única coisa que Deus vai te cobrar é a obediência e servir somente um Deus. Somente um Deus. E aí ele falou que aceitava. E aí meu marido falou: e lá no escritório você vai limpar também. Nós não vamos para lá, mas você vai limpar também. E assim ele fez. Passou uma semana, irmãos. Ele não tinha dinheiro nem para folha de pagamento. Eu sabia, porque eu tenho acesso aos documentos, no caso, como contabilidade, eu tenho acesso aos documentos da empresa, tudo, né? E aí o que acontece? Ele não tinha dinheiro para nada. A empresa realmente ia fechar. Aí o que aconteceu? Uma semana depois, chegou um empresário de Florianópolis. Esse empresário, na verdade, veio e falou que ele ia fazer um serviço. E aí ele orçou, todo animado e tal. E era no mês de dezembro. E aí o que acontece? Em dezembro a gente sabe aquela correria toda. O rapaz pegou 2 senhores, na verdade. Ficaram na reunião com a gente até 8 horas da noite. Beleza. Tava bem engatilhado. E eu falando: vamos orar, Ariel, vamos orar, porque os teus do lado esquerda, se eles fossem bons, eles tinham te falado que a tua empresa ia fechar, tinha te dado estratégia, tinha te dado tudo isso. Quer dizer que nosso Deus, Jesus Cristo, esse ele é forte, esse ele é poderoso, ele abre porta onde não tem. Eu falei isso pra ele e ele falou amém. E foi jejuar. O cliente voltou, foi para Florianópolis, está perto de Curitiba, foi para Florianópolis, 2 dias voltou. E eu falei: você vai jejuar também? Tá bom, Gisele, eu vou jejuar. E aí ele jejuou também, e o cliente voltou. O cliente voltou e fechou. Fechou um serviço de R$500 mil, irmãos. Ele precisava muito desse dinheiro. Ele precisava muito, porque a empresa realmente não tinha nem para folha de pagamento. Era mês de dezembro, os funcionários precisando do 13º, contando com um monte de coisa. E aí, na verdade, o cliente fechou e falou assim, mandou uma mensagem e falou: me passa o número da conta, eu vou viajar para fora do país. É um cliente bem famoso em Santa Catarina. E daí, quando eu voltar, a gente começa a fazer o serviço. Aí, amém. Irmãos, o cliente, isso na verdade aconteceu há 3 anos e meio atrás, mais ou menos. Esse cliente fechou o serviço, pagou tudo. A gente nem tinha falado de forma de pagamento, nada, ele só sabia do valor, claro. Ele depositou todo o valor, todo o R$500 mil que esse empresário precisava. Ele depositou tudo, faz 3 anos e meio, o cliente nunca fez o serviço. Nunca fez, nunca cobrou. Falou, deu problema lá na usina hidrelétrica, é um cliente poderoso aí financeiramente, deu problema na usina do cara, e o cara até hoje nunca cobrou. Ele fala: quando eu arrumar a minha usina, nós voltamos a conversar. Ele manda mensagem de vez em quando para esse diretor. Mas o que a gente pode observar? É Deus, é Cristo. É Cristo, na verdade. Por que eu estou compartilhando isso com os irmãos? Porque, para mim, aquele trabalho era o quê? Dinheiro, troca, no caso, né? Eu presto serviço para você e você me paga. Mas Deus falou para mim: não é isso. Não é por isso que eu te dei essa liberdade. Não é, na verdade, para isso que eu te dei essa liberdade de você ter CNPJ, de você poder ir e vir, né, não ficar cumprindo horário. É para você estar nas empresas, glorificando o nome do Senhor, sendo um espelho. A gente tem que ser um espelho, a luz de Cristo, o sal da terra, em qualquer lugar. Eu não sei qual é a profissão dos irmãos aqui, eu não sei, mas você pode ter certeza. Se o Senhor te implantou lá naquela empresa, ou naquele lugar, ou, na verdade, você é um missionário fixo na casa do Senhor, eu não sei. Eu sei que o Senhor quer te usar lá. O Senhor foi falando comigo. O Senhor foi ministrando no meu coração. É isso, eu quero usar os talentos. Quais os talentos o Senhor deu para você? Qual os talentos que o Senhor deu para mim? Eu, na verdade, irmãos, o meu outro cliente, o que aconteceu? O cliente, a Receita Federal, o cara, 14 anos é muito, irmãos. 11 anos sem pagar imposto. Aí me contratou para arrumar a bagunça dele. Aleluia, Jesus. Só que a bagunça já estava bagunçada demais. Eu não tinha como arrumar, irmãos. A Receita Federal estava na porta. Chegou num dia lá, no portão, eu estava lá. Mas eu não estava em vão lá aquele dia, porque eu não ia todo dia lá naquela empresa. Mas eu estava lá. Receita Federal bateu na porta e trouxe a notificação, pediu para falar e tal. Esse cara já desabou. 5 dias para pagar os impostos, não vou fechar a empresa. Tá dito, assina e tal. Beleza, eu olhei para ele e falei assim: olha, vamos orar. Você não tem esse dinheiro. 11 anos sem pagar imposto, irmãos. Parcelando, deixando de parcelar, isso e aquilo, não pagava. Enfim, a Receita Federal na porta. Eu falei: vamos orar. Entra na tua sala. Eu vou chamar a engenheira, que também era cristã. Mais ou menos mais cristão. Sabe aqueles crentes a pecado? Mas assim, ajudava, né, irmãos? Só tinha eu, ela lá e o diretor. Então eu falei assim, aí ele falou: Deus pode fazer isso? Pode, Deus pode. Eu falei: se nós orarmos, Deus pode. E aí a gente foi orar. Eu fui pro banheiro orar, ela foi pro outro banheiro e ele ficou na sala dele. E nós oramos. Tinha 5 dias para pagar, irmãos, não tinha dinheiro para nada. Por isso que, é o que eu estou dizendo, eu achei que eu ia minar minha conta de dinheiro. O que aconteceu? Deus só me dá cliente o quê?
Sem dinheiro. Mas é pra quê? É pra usar o meu talento. Eu achando que vou ganhar dinheiro lá, mas na verdade é pra mim falar de Cristo. É isso na verdade. Observe o que aconteceu aqui com Paulo, não é isso? Paulo ia para um lugar. Aí ele falou, bom, se não querem ir lá, eu já vou desviar a rota e vou pregar em Troade. E o que eu vejo? Aí a gente foi orar e foi jejuar. E aí a gente olhou, irmãos, a parcela que a Receita Federal queria era 60 parcelas de 90 mil. O cara não tinha nem 20 mil para pagar aquela primeira parcela. E também não adianta parcelar e não pagar mais. Daí eu peguei e falei, eu vou agendar. Deus, eu orando, e eu peço para meu marido orar também. Aí o meu marido gosta muito de orar de madrugada. E eu falei, olha, agendei um horário com o procurador da Receita Federal. Chegou lá e eu falei, Deus, eu não posso. Deus, eu não sou nada. Mas eu disse para aquele empresário que eu servia um Deus vivo, um Deus que poderia evitar a empresa dele. Porque ele começou a dizer, que vergonha, que vergonha, que vergonha, minha empresa vai fechar, como vai ficar? Mas eu falei para ele, no rosto dele, Deus pode todas as coisas. E lá fui eu, o procurador da Receita Federal, falou, beleza, eu vou te atender. A parcela é tanto e tanto. Eu falei, mas e o objetivo do governo, por acaso, é fechar as empresas? Por acaso nós não temos que ajudar os empresários? Porque nós não podemos pagar essa parcela. Nós não podemos. Então nós podemos fazer 60 de 74. Eu falei, mas não pode, ele não consegue. A empresa não consegue. Daí ele olhou para minha cara e falou, meu Deus, mas vocês estão 11 anos, não sei quantos anos já sem pagar imposto. E ainda você quer mais coisa, mais desconto. E eu falei, mas a empresa... E comecei a puxar o saco do governo, na verdade. Por causa que o governo, na verdade, o objetivo dele é ajudar os empresários, ajudar a economia. Teve Covid, teve isso, teve aquilo. Mas, na verdade, era Deus já tocando no coração daquele homem. E ele falou, vamos analisar mais. E falou para mim que dava a resposta mais em 5 dias. E ali, orando, a gente orando. Daqui a pouco ele me ligou e falou assim, Gisele, eu falei, ele perguntou, quanto é que vocês podem pagar? Eu falei, 10 mil. O quê? Você tá de brincadeira. Você abaixou para 74, agora você está dizendo que vocês podem pagar 10 mil. 10 mil. O que a gente faz? Eu falei para ele, fazemos em 120 vezes, não era mais 60, em 10 parcelinhas, a cada 2 anos a gente vai aumentando uns pouquinhos. Aí ele falou, meu Deus do céu. Bom, mas enfim, ok, eu vou assinar, manda a proposta certinho que você está falando, que a empresa pode pagar, e aí eu vou diferir o pedido. Em 24 horas, irmãos, estava lá no site da Receita Federal. Ele diferiu o pedido e é mais uma vitória, né, em nome do Senhor Jesus. Por que eu vou falar isso para os irmãos? Porque Deus é Deus e é Senhor, irmãos. Deus quer usar a gente no ambiente que a gente está. Muitas vezes Ele coloca a gente em lugares para a gente ser luz e sal da terra. Tem um pastor, talvez vocês sigam, ele fala assim, nós temos que ser cópias de Jesus. É verdade. É fácil? Não é. Mas nós temos que ser cópias de Jesus. Quando Deus falou, meu filho jogava bola e ele se machucou. Aí o treinador ligou para o meu marido, nós estamos aqui no 24 horas, ele quebrou o braço e tal. Meu marido foi. E daí chegando lá na frente, estava esperando meu filho fazer os exames, quebrou o braço, aquela coisa toda. E daí meu marido falou que estava lá na porta do 24 horas e Deus falou para ele assim, olha, alimenta os moradores de rua. Alimenta os moradores de rua, cuida deles. E ele chegou em casa, o Nicolas aquele dia, tarde da noite, falou assim, Deus falou comigo. Eu falei, o que Deus falou? Deus falou para mim alimentar os moradores de rua, cuidar deles, e trazer comida para eles, para pregar a palavra para eles. Eu falei, meu Deus, mas com que dinheiro? Nós estávamos numa situação de vendendo almoço para comer janta. Alguns aqui, se já conhecem, sabem. Então, eu falei, meu Deus. Mas aí Deus na hora fez eu pensar assim, Gisele, você tem um cartão de alimentação da empresa. Deus na hora falou para mim isso. Eu falei, sim, Senhor, eu tenho um cartãozinho que eu ganhava R$600 de vale alimentação, mas é para o nosso mês. Aí Deus falou, mas dá para ele comprar pão, mortadela, café, enfim, os alimentos para alimentar os moradores de rua. Aí eu falei, eu vou obedecer. Dei para meu marido, ele foi lá, já no outro dia, comprou tudo e tal, e foi lá. Alimentar os moradores de ruas e tudo mais. Deus sempre vai na frente. Deus é maravilhoso, irmãos. O que aconteceu? Eu achei que aquilo, nossa, me preocupou um pouco na hora, mas enfim, eu falei amém, né? Deus falou. Deus nunca vence. A minha mãe fala assim, nós nunca vamos vencer Deus em dar. Então, assim, o que aconteceu? Ele foi lá alimentação. Quando ele estava lá na praça, alimentando os moradores de rua, orando e tudo mais, desceu um rapaz da igreja, um irmão da igreja. E esse irmão da igreja ficou observando ele alimentar. E aí esse irmão da igreja ficou lá e depois foi falar com ele. E daí foi lá para casa e falou assim, irmãos, ele falou, irmão Rogério, eu era igual eles.
Me chamou a atenção, e não foi à toa que eu desci do ônibus e você estava lá na praça, pregando e alimentando aqueles moradores de rua, porque você está me vendo lá. Ele congregava na Assembleia, esse rapaz congrega até hoje. Ele falou assim, você me vê lá na igreja, na Assembleia de terno e gravata, mas antes uma outra hora, eu estava naquela praça usando droga, maltrapilho, eu estava na verdade, trapo de imundícia. Ele falou, e eu olhando aquilo, Deus falou para mim, banca esse projeto. E a partir uma vez, irmãos, foi usado uma vez o meu cartão. Na outra semana, o rapaz já falou assim, eu trabalho de madrugada e às 6 da manhã eu estou aqui com tudo, Rogério, para você alimentar, e vou junto com você alimentar os moradores de rua. Pensa, a gente precisa dar o primeiro passo. A gente acha, a gente não vence Deus em dar. A gente nunca vai vencer Deus em dar. E a gente observa, na verdade, aqui nessa palavra de Paulo, em Troade, o que aconteceu? Paulo, na verdade, ele estava ali focado na palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Conforme ele pediu que a igreja se reunisse, irmãos, a igreja foi reunida. O que acontece, na verdade, é que o Eutico, quando ele entrou no templo, vamos dizer assim, naquele espaço onde eles estavam cultuando, onde ele poderia sentar? Em qualquer lugar, mas ele foi sentar, conforme a gente leu, na janela. E na janela não é lugar da gente sentar, irmãos. Não é lugar da gente sentar. E o que a gente observa? Que Eutico, quando estava na janela, ele na verdade começou a ter o quê? Distração. Distração. Quando a gente na verdade está na igreja, mas a gente começa a olhar as coisas do mundo, a gente começa a ter distração. A gente começa a confundir as coisas. Muitas vezes, irmãos, a palavra do Senhor, às vezes a gente acha que não é clara, mas ela é clara. É o nosso ouvido que não está afinado à voz de Deus. É o que aconteceu com Eutico. Naquele momento, na verdade, que Eutico estava sentando na janela, ele estava o quê? Ele estava olhando o que o Paulo, na verdade, estava falando, mas ele estava olhando também as coisas que passavam pelo mundo. Ele estava observando, na verdade, as coisas que estavam no mundo, as distrações do mundo. Muitas vezes nós estamos na igreja, Eutico, na verdade, aqui, veja, irmãos, Paulo reuniu o povo da igreja. Ele era um missionário. Como eu falei aqui, missão é para todos nós. Eu não imaginava que eu ia fazer missão no trabalho. E eu faço, como eu dei os testemunhos para os irmãos, para glorificar o nome do Senhor. Porque o Senhor, Ele quer libertar, Ele quer as pessoas, na verdade, que estão nas ruas, moradores de rua, trabalho de resgate, como os pastores do Senhor. Porque o Senhor, Ele quer libertar, Ele quer as pessoas, na verdade, que estão nas ruas, moradores de rua, trabalho de resgate, como os pastores dessa igreja fazem, mas Ele também quer pegar os ricaços, Ele também quer pegar os empresários, porque é uma comunhão, pregar é toda a criatura, é todo mundo, irmãos, é para todos, Jesus é para todos. Uns são mais beneficiados financeiramente, outros não. Mas o que aconteceu, o problema de Eutico nessa passagem? É que Eutico, ele ficou sentado na janela. E as distrações, na verdade, vieram na vida de Eutico. Aleluia. E é o que acontece na nossa vida, irmãos. Muitas vezes o Senhor chamou a gente para uma missão. A gente está aqui na casa do Senhor, mas a gente começa a ficar acomodado na janela. Aí, não, missão é só para a missionária Deja. Missão é só para a Neide. Missão é só para a Né, para a pastora, para o pastor. Para mim não é não. E a gente começa a ficar acomodado, na verdade, e começa a observar, na verdade, mais as coisas do mundo. As coisas do mundo começam a segurar nossa missão. Hoje em dia é tanta coisa, é tanta situação. É o tigrinho que pega todo mundo. É, na verdade, a pornografia na internet. É, na verdade, a adultério, a fornicação. É tantas coisas, a internet, o trabalho. E é verdade, irmão, eu vejo por mim. Se eu não separo, eu gosto de acordar mais cedo para ter o meu devocional com Deus. Porque se eu não separar, o trabalho vai engolindo a gente. E vai engolindo mesmo. Então, são tantas distrações que ao sentar na janela, a gente tem. E o que aconteceu aqui? Veja, irmãos, não era qualquer um que estava pregando, era Paulo. E a palavra que a gente leu diz que a igreja estava iluminadíssima, muitas e muitas luzes. A versão fala exatamente isso. Mas o que acontece, quando a gente senta na janela, a gente já não observa mais. O nosso ouvido já não está tão focado nas coisas de Deus, na nossa missão, no nosso chamado. Eu começo a ver o quê? Eu começo a observar só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Lembra do povo do Egito? Os judeus não estavam no Egito? Deus não falou que ia tirar eles do Egito? Qual que é a norma que Deus deu para o Egito, para os judeus? No final, na última praga, os irmãos já devem ter lido lá, Jesus falou o que para eles? Antes de vocês saírem, vão limpando todo o ouro e prata do Egito. Não é isso que está
escrito, irmãos? E assim os judeus fizeram. Eles foram entrar nas casas dos egípcios. O egípcio que significa o que na palavra do Senhor? O mundão, a bagunça. Mas o mesmo Deus, ele diz assim: eu tiro do ímpio para abençoar os santos. Quem são os santos? Somos nós. Somos nós que estamos na casa do Senhor. Somos nós missionários da casa do Senhor. Porque nós temos uma missão. Deus colocou um chamado. Mas Jesus disse assim para eles o quê? Olha, eu estou libertando vocês desse cativeiro aí do Egito. Mas antes vocês vão limpar o Egito com todo o ouro e prata. Por que Deus falou isso? Só para enriquecer os judeus? Não. Ele tinha propósito com esse dinheiro. Aí com essas joias, enfim, tudo que era ouro e prata, Jesus falou para eles limparem e levarem para a terra prometida. E assim eles fizeram. Aí o que aconteceu, irmão? Às vezes a gente começa, eles estavam ali cantando o hino da vitória, a menina dançou, estavam com a terra prometida e estava tudo bem. E estava o quê? Com os cofres cheios, porque nós nunca vamos vencer Deus em dar. Eles estavam com as bolsas cheias do dinheiro do Egito, porque Deus tirou do Egito para abençoar os justos, os santos que somos nós. E é assim que Deus faz. Até aí estava tudo bem. Mas o que aconteceu? Bastou Moisés subir o monte para falar com Deus, ficar um período fora. O que eles fizeram com ouro, irmãos? Eles foram lá e fizeram um bezerro de ouro. Pegaram todo aquele dinheiro, aquelas joias que Deus separou para quê? Deus tinha um propósito. Deus não falou que não era para eles usarem. Em nenhum momento, quando Deus enche a nossa conta de dinheiro, Ele está dizendo assim: não é para você usar. É para a gente usar, mas é para a gente transbordar nas outras pessoas. É para a gente transbordar nos projetos, nas igrejas, na vida de pessoas, nos irmãos, como foi dito aqui. Tem irmãos, na verdade, passando necessidade e a gente, na verdade, precisa ajudar. Mas o que aconteceu com o povo? Aquele dinheiro, aquele ouro que foi separado, na verdade, para a obra do Senhor, porque se a gente continuar lendo lá no livro de Gênesis, o Senhor fala o quê? Que aquele ouro seria usado, parte dele, para beneficiar os tabernáculos. Porque quando Moisés começou a erguer os tabernáculos, Deus falou: começa a ofertar. Foi pedindo ofertas para o povo de Deus. Não foi à toa que Deus foi lá atrás e falou para o povo: olha, pegue o ouro do Egito, a prata do Egito. Tinha um propósito, irmãos. Por que Deus está falando com a gente? Se as nossas contas começam a ficar cheias, se as nossas contas começam a transbordar, é para transbordar nas outras pessoas. Aleluia! É para transbordar. Nós não vamos levar nada, irmãos. Essa semana nós fomos um velório de uma pessoa riquíssima. Riquíssima, 50, porque, né, pastora, no caso tinha lá coroas de tanta gente, parcerias, mais de 1.200 funcionários, e aquilo é um legado muito grande, na verdade, que esse homem deixou, mas nada levou. Então, quando o Senhor, na verdade, falou para o povo pegar aquele ouro e prata do Egito, era sim para beneficiar o tabernáculo. Mas bastou Moisés sair e eles foram lá e construíram aquele bezerro de ouro. E Deus não se agradou e Moisés foi lá e quebrou. Toda a história nós conhecemos. Então, o que acontece, irmão? Foi fugindo do projeto. É o que aconteceu com Eutico aqui, irmãos. O povo do Egito estava com toda aquela grana, e aquele povo, na verdade, que estava no Egito, os judeus, e estavam com toda aquela grana, aquelas tendas cheias de ouro e prata, eles construíram um bezerro. Assim, na verdade, muitas vezes somos nós, quando nós não temos o esclarecimento do nosso chamado. Nós temos que ter, irmãos. Nós temos que sair daqui hoje, como o louvor falou desde o início, como na verdade a pastora falou sobre missão, sobre a vida da igreja, que a igreja missionária, quem conhece dela sabe, a igreja prega até uma pedra. É assim. Eu não levo meu marido para o mercado, por quê? Porque meu filho sabe, ele para todo mundo, ele prega para a caixa, todo mundo que for falar com a gente, ele começa a pregar e perguntar: você conhece Jesus? Você conhece Jesus? E é assim, nós sabemos, a igreja também é assim, mas a missão não é só para eles, a missão não é só para essas missionárias que estavam aqui, a missão é para todos nós. Nós não podemos. E o que acontece, irmãos, se a gente vem para o culto como Eutico veio e ele sentar na janela, o que vai acontecer? Nós vamos ficando distraídos. Assim o povo do Egito, eles estavam com todo aquele ouro e foi somente uma ausência de Moisés para que aquele povo fosse construir um bezerro de ouro. Não era só para isso. O dinheiro eles podiam usar para aquilo? Claro que sim. Mas seria usado também para beneficiar a casa do Senhor. O tabernáculo que foi construído, né, no projeto que Moisés, na verdade, demonstrou para o povo. Então, muitas vezes, quando a gente senta na janela, a gente começa a ver, a gente começa a deixar de enxergar as coisas. Visão de águia. Eu sempre falo: Deus, me dá visão de águia. Tem coisas que eu não estou enxergando. Lembra do filho pródigo, irmãos? O filho pródigo, ele era abençoadíssimo. Ele estava, na verdade, na casa do pai.
na casa do pai, um empresário. O pai dele não era qualquer um. O pai dele era um empresário, tinha funcionários, tinha comida, tinha bebida. Mas o que ele fez? Ele foi sentar na janela, como Eutico. O problema, na verdade, reparem, nessa palavra que a gente leu, o problema não era a palavra de Paulo, o problema não era a missão que Paulo estava falando, o problema não era quem estava pregando, o problema não era a luz, não eram os bancos, é que ele se direcionou à janela, às distrações. É isso que o inimigo nosso quer. Ah, Gisele, mas eu estou doente, mas eu estou com doenças psicossomáticas, tomaram contas da sociedade, sim, irmãos. Mas se Jesus não voltou ainda, é para a gente ser luz na vida das pessoas que estão doentes. É Deus que nos dá a gente na missão. Nós sabemos que as pessoas estão doentes. Às vezes eu entro na empresa, irmãos, eu falo, meu Deus, aqui é uma empresa ou é um hospício? De tão doente que as pessoas estão da mente. E é verdade, nós sabemos, eu entendo a ansiedade e tudo mais, e tantas coisas, a depressão, a síndrome do pânico, né, que tem afetado as pessoas, mas o que acontece, irmãos, Deus entende o nosso período de enfermidade, Deus entende, lembra de Elias? Ele matou somente 450 Baals, não era qualquer profeta Elias não, mas ele se cansou, e Deus entendeu que Elias se cansou, ele entendeu e ele foi para a caverna, e Deus entendeu que ele foi para a caverna, que ele precisava de um tempo, que ele precisava descansar. Nós precisamos de descanso, sim. Nós precisamos, por isso que as empresas dão férias para nós, certo? Nós precisamos trabalhar, mas um mês é de férias. Deus entendeu, Deus mandou água, Deus mandou pão, Deus mandou carne para Elias. E aí, só que o que aconteceu com Elias? Aí ele começou a se acomodar. E quando ele começou a se acomodar, ele começa a se direcionar para a janela. É isso que acontece, as churumelas, só eu que existo de profeta, só ficou eu, Jezabel está na minha cola, Deus. Deus simplesmente falou, deu tempo de férias, deu tempo de férias. Ah, Elias, estou te dando uma ordem, pode ler lá, irmãos, é isso que Deus fala para Elias. Deus não pega leve, estou te dando uma ordem, sai da caverna, vai ungir fulano para rei, vai ungir fulano para capitão do exército, vai ungir Eliseu para profeta. Deus deu uma ordem, assim ele fala conosco nesta noite, ele fala para nós, se por algum motivo nós estamos como esse missionário Eutico, Deus fala para nós, saia da janela, porque a palavra do Senhor diz o quê? Ele diz na verdade que Eutico começou a sentir sono. E um sono grande, irmãos. Reparem, a culpa não era do culto. A culpa não era dos pastores. A culpa era porque ele sentou no lugar errado. Aleluia. Aleluia. Irmãos, uma coisa é certa. É fácil da gente sentar na janela, concorda? É fácil. Principalmente quando Deus começa a nos abençoar. Tudo fica cômodo, eu não preciso ir muito no culto, eu não preciso ajudar, o trabalho de missão é só da Deja. Pastor eu não sou mesmo, é só os pastores. E aí Deus começa a nos abençoar e a gente começa a ir para a janela. E Deus, na verdade, Ele não quer que a gente seja missionário como Eutico. Deus, na verdade, nos levantou para ser missionário fixado, focado como Paulo. Assim, reparem, observem, na verdade, que Paulo em nenhum momento se desfocou nesse cenário que a gente leu. Em nenhum momento. Porque o que acontece, irmãos? Jesus, ele está dentro de nós, assim como estava em Eutico. Eutico ele congregava na igreja. Ele sabia que Paulo ia pregar lá e ele foi para o culto. Hoje não é qualquer um que está pregando, hoje é Paulo que está pregando, né? Então ele foi para o culto. O problema dele foi sentar na janela, olhando as distrações, olhando o que o mundo pode oferecer. E, irmãos, muito de nós aqui, que somos resgatados, na verdade, através de vidas que estavam orando por nós sabemos que o mundo é bom. O inimigo, ele não oferece para nós algo que é ruim, irmãos. Ele não vai oferecer. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles. Todos nós sabemos. Às vezes é o trabalho, obcecado pelo trabalho. Às vezes a pessoa tem problema com prostituição, droga, álcool, jogo. A gente quase demitiu um excelente funcionário. Eu tive que chamar 3 vezes ele para conversar, porque ele ficou, o tal do tigrinho, irmãos. A mulher dele ligou na empresa, porque ele perdeu todo o dinheiro de poupança, disso, daquilo. E a gente não queria perder ele, teve que conversar. E o que aconteceu? Ele conseguiu ainda se salvar, por causa que ele falou que não podia manter mais o celular. Não, eu não tenho mais celular, se precisar falar comigo, vai, na verdade, conversar comigo, conversa com a minha esposa, manda os recados no WhatsApp da minha esposa, ou fala presencialmente na empresa. E foi, na verdade, por quê? Porque Eutico, na verdade, quando a gente senta na janela como Eutico, é isso que acontece, irmãos. Na verdade, o que acontece? A gente, na verdade, vai tendo as distrações do mundo. E o inimigo das nossas almas não vai oferecer para nós o que a gente não gosta.
Não pense que ele vai oferecer para a Gisele porque a Gisele não gosta. Ele vai oferecer o que nós gostamos. O que nós gostamos. É o que aconteceu com o Eutico. A sonolência foi chegando nele. A sonolência. E o que acontece? Às vezes, irmãos, como aconteceu com o Eutico, nem sempre as pessoas que estão ao redor começam a gritar: olha, você está saindo da igreja. Olha as suas atitudes. Muitas vezes, mas nós somos separados para isso. Nós somos separados para isso. Se a gente vê o irmão dormindo na janela, o que acontece? A gente vê que ele está se afastando, aquilo que era pecado já não é mais. Aquelas pessoas que ele seguia na internet, que ele admirava, aqueles preletores, ele já não admira mais. É isso que acontece quando a gente, Deus separou, na verdade, eu, você, a todos nós, Paulo. Por isso que eu disse, Paulo era missionário, Eutico também era missionário. O que acontece é que Paulo estava na ativa e o Eutico, na verdade, sentou na janela. E o que acontece? A gente começa o quê? A esmorecer. Às vezes a gente não também está na janela e não começa a gritar: fulano, Eutico, você está na janela, prestes a cair. Ou às vezes a gente é cristão dentro da igreja, mas fora da igreja a gente senta na janela. As pessoas não sabem que a gente é cristão. As pessoas não sabem, na verdade, as nossas atitudes na empresa não são de cristão. Não são as oportunidades, na verdade. O que acontece? Deus vê todas as coisas que a gente faz, mas o inimigo das nossas almas também vê. 24 horas por dia ele está passeando na terra, tentando tragar alguém. E esse alguém pode ser o quê? Eu e você, se nós estivermos na janela como Eutico. E o que acontece? Por isso que o lugar de missionários como nós não é na janela, é ajudando. E se a gente enxerga irmãos que estão na janela, o que nós temos que fazer? Ei, sonolento. Aqui diz que o sono foi pegando ele. Não foi de uma hora para outra que ele caiu da janela. Não foi. O sono foi chegando e foi chegando. Ah, mas a palavra do Senhor diz assim que o lugar era bem iluminado. Ele não tinha nenhum motivo para dormir, mas é aos poucos. Lembra de Eva, irmãos? Não foi um dia conversando com Eva que Eva pecou e comeu a fruta. São dias e dias e dias sentando na janela com a cobra. E aí o que aconteceu? Eva, quando chegou um dia, acabou a mamata do paraíso. Então o inimigo das nossas almas oferece as coisas poucas. Hoje um pouco, amanhã um pouco. E quando a gente vê, a gente sentou na janela, a gente está sonolento, e quando a gente vê, a gente está prestes a cair. O que a gente vê? Jesus é uma semente que está dentro de nós. Ele tinha essa semente que nós temos, ele também tinha dentro dele. Só que se eu não regar, irmão, essa semente, vocês concordam? Quem conhece principalmente do agro, quem foi da roça, quem tem fazenda, enfim, ou conhece esse ramo sabe, se eu não regar a semente, não vai ter fruto. Não vai ter fruto. E Jesus é a semente que nasceu dentro de nós, como ele nasceu dentro do Eutico. Mas se a gente ficar na janela, como missionários, e não regarmos essa semente, o que vai acontecer? Ela não vai frutificar. A gente vai começar a dar ouvido à cobra, como a Eva. Nós, na verdade, não vai frutificar. Nós temos que alimentar o Espírito todos os dias. Irmãos, e se a gente não cuidar, o tempo é tão escasso hoje em dia que a gente vai orando no carro. Por isso que eu gosto de acordar antes. Por quê? Porque eu sei que se eu não acordar antes, se eu não orar, fazer meu devocional, ler a palavra, depois o dia começa de um jeito que às vezes as pessoas já no carro mesmo estão mandando um monte de WhatsApp, cobrando, questionando isso e aquilo. E aí já não dá mais tempo. Os pastores aqui sabem, muitas vezes, a pastora sempre fala no grupo da família: não posso ir, isso e aquilo. Por quê? Porque existem obras a fazer. O tempo é escasso. E o nosso tempo é escasso. Mas se a gente ficar na janela como Eutico, o que vai acontecer? O inimigo vai nos tragar. E ele traga mesmo, irmãos. Porque na verdade, assim, a fé, ela é boa. Nós temos que ter fé. Mas a fé sem obras, ela é morta. Não é isso que diz a palavra? Se nós não regarmos a semente de Jesus dentro de nós, todos os dias nos alimentando, existe 2 leões dentro de nós. Existe, na verdade, sempre a gente vai alimentar qual? A gente tem que alimentar o que é da fé, o que é Jesus, a semente que é Jesus. Porque Deus nos levantou não para ficar na janela, levantou para a gente para uma grande obra. Glória a Deus, aleluia. E o que eu observo, irmãos? Que muitas vezes, às vezes, na verdade, Deus abençoa, como eu comentei no Egito. Deus mandou lá eles pegarem todo o ouro, mas a gente, no meio do caminho, desvirtua. Ai, agora eu não preciso mais. Ai, eu não preciso orar tanto, porque agora Deus já me deu um trabalho bom. Eu já estou com isso, eu já tenho um cargo bom na empresa.
eu já tenho um cargo bom na igreja. Ah, não, fulano tá na janela, tá dormindo, tá quase caindo. Ah, não, isso daí é pra Deja, que é missionária, pra Neia, pras meninas que estão de missão. Não, eu não vou visitar ninguém, não. E fulano merece, isso e aquilo. Veja, irmãos, talvez o cenário aqui não diz que os irmãos ficaram chamando o Eutico e dizendo, sonolento, vai cair. E a gente nunca cai pra dentro, irmãos. A gente sempre cai pra fora. O inimigo nunca tira a gente, coloca a gente para dentro da igreja. Jamais. Na verdade, ele não está incomodado quem está hoje nos pagodes, bebendo ou curtindo, se divertindo em Curitiba. Ele não está incomodado com eles, ele está incomodado com a gente. Ele se levanta contra nós, que estamos ali, dentro da casa do Senhor. Mas às vezes ele começa, bom, então eu vou começar a arrastar a Gisele para a janela, como ele arrastou Eutico tinha boa intenção, irmãos, ir no culto, adorar a Deus. Hoje, Paulo está no culto, então vamos adorar, que diz que a agenda dele estava apertada, que Paulo ia, no outro dia já ia viajar. Mas o que acontece? Muitas vezes, a gente, na verdade, vai deixando o inimigo nos levar para a janela, e a gente vai se perdendo no meio do caminho. E o que eu vejo, na verdade, irmão, o que Deus quer falar com a gente? Essa sonolência, todas essas coisas que acontecem em nós, aqui o cenário, na verdade, que Deus nos fala, é um cenário, na verdade, de físico mesmo, né? Isso aconteceu fisicamente, lá na época de Paulo. O que acontece é que quando a gente coloca no nosso mundo hoje, longe, na verdade, dos irmãos da igreja. Às vezes dá tempo, irmãos, da gente, na verdade, ter pessoas que estão chamando a gente, que estão abrindo nossos olhos, que estão mandando mensagem, que estão, na verdade, chamando para o culto, às vezes buscando mesmo. Mas, às vezes, na verdade, irmãos, quando a gente se deparar, a gente já está bem fora, bem longe da casa do Senhor. Porque uma coisa é certa, a semente, se ela não for regada, se a gente não regar todos os dias, nós vamos estar na janela e vamos nos deparar com a queda, assim como aconteceu com Eutico. Às vezes a gente tenta fazer parcerias, irmãos, buscando parcerias de homens e vamos nos perdendo, sendo que, não, eu sei que a Neia sabe de tal coisa, então eu vou lá, a Neia tem a chave para abrir uma porta de um serviço ou de qualquer coisa que eu preciso. Eu vou lá e fico me firmando em pessoas, sabendo, na verdade, que eu deveria fazer o quê? Se eu preciso de algo, eu deveria orar a Deus, porque nós servimos um Deus vivo. Nós servimos um Deus. Não, mas eu sei que a Neia tem a chave. A Neia tem a chave de uma porta, irmãos. Mas nós servimos um Deus que tem a chave de todas as portas. Ele abre todas as portas. Assim como eu vi ontem na palestra desse diretor, desses tantos filmes e famosos, é como ele falou, eu primeiro oro e Deus vai me dando roteiro, Deus vai me dando os filmes, até os atores que eu escolho, Deus começa a falar, pode tirar fulano, pode tirar ciclano, e Deus começa a falar. E o que acontece, irmãos? Nós temos para ser missionários, para estar lá na primeira fila, ao invés de estarmos na janela, nós temos que cuidar da janela. Nós temos que buscar aquele que tem a chave de todas as portas. Aquele que abre todas as portas. Irmãos, na verdade, seja no nosso trabalho, seja em qualquer lugar. Em qualquer lugar. No projeto Pão do Alvorecer, várias pessoas. Eu lembro muito bem, quando meu marido chegou em casa e falou que comprou um terreno. Eu falei, comprou um terreno onde? Lá na comunidade de Vila Nova. Meu Deus, com que dinheiro? Com dinheiro nenhum. Eu parcelei lá e tá tudo certo. Eles parcelam sem dinheiro nenhum. Como é que vamos pagar? Ele falou, Deus proverá. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Não tinha nada, era só o terreno. E na comunidade, quem conhece a comunidade sabe, não é uma área bonita, né? É cheirosa. Então, assim, mas ele teve fé. E o que aconteceu? Um dia era aniversário do meu filho e um amigo nosso foi lá em casa. E tinha pizza, enfim, começamos a conversar. E meu marido começou a mostrar para aquele rapaz a cozinha do projeto era na garagem da minha casa. Mas o Rogério já tinha comprado o terreno lá na comunidade. Sem dinheiro, parcelou lá, né? Eu falei, meu Deus, você sabe que traficante mata se não pagar, né? Ele falou, pois é, eu sei, mas o nosso Deus vai prover. Eu falei, amém. E aquele rapaz, na verdade, ficou bestificado, vendo os fornos, vendo os pães, tudo a gente fazia, mas a gente precisava de um espaço, de um projeto físico, um espaço físico, porque a garagem não cabia mais nada. A gente fazia os pães, todos os negócios ali. E aquele rapaz ficou olhando, bestificado, e beleza, e foi embora. 2 dias depois ele mandou uma mensagem assim pra mim, Gi, o projeto tem conta? Eu falei, tem. Ele falou assim, então eu vou fazer uma oferta. Sabe qual era o valor da oferta, irmãos? O valor do terreno, 20 mil reais. 20 mil reais. Esse é o nosso Deus, porque se nós não estamos na janela, irmãos, Deus age. Se nós agirmos como Paulo, não
ajudar aqui, o meu foco é esse, meu foco é Cristo. Deus a abençoa. Ele não sabia de parcelamento com traficante, com isso, aquilo na comunidade, não sabia. Mas eu estava na praia, eu lembro até hoje essa cena. E na casa da minha mãe, lá na praia, tem um corredor, para quem conhece. Eu estava trabalhando, era um feriado emendado, mas eu estava trabalhando. E ele me mandou essa mensagem. E o meu marido se ajoelhou no chão. E eu falei, você não sabe a oferta que fulano mandou. Olha o valor. Era o valor do terreno. Aleluia. Então, assim, irmãos, porque o nosso Deus faz. Basta nós sairmos da janela. A gente, na verdade, não é fácil. A vida tem altos e baixos. Eu concordo, irmãos. A vida tem altos e baixos. Eu sempre falo assim, ó, a nossa vida é estação. Estação do tempo. Um dia tá um calor, não tá um calor, e um calor, né, irmão? Sábado, sexta-feira, daqui a pouco hoje esse frio. A nossa vida é assim. Deus não vai dar só o verão e a primavera para nós. Não vai, irmãos. Mas Ele quer que a gente tenha fé. Talvez você diga assim, Gisele, nesse momento eu estou na janela. Porque o que acontece? Eu dei uma encostadinha lá. Não, deixa, eu não quero mais ajudar a pastora, eu não quero ajudar a missão, eu não quero ajudar o grupo de louvor, eu não quero ajudar o círculo de oração. Na verdade, porque a gente começa a sentar na janela. Porque eu estou vivendo o inverno. Deus entende. Porque o inverno é para nós o quê? Nós ficarmos firmes na rocha. Quando Ele manda o inverno, é porque Ele vai dar outra coisa a mais. É outra coisa a mais. Então, sabe o que as pessoas respondem? Quando eu e meu marido, a gente chama pessoas para ajudar a gente lá na comunidade, como voluntários, sabe o que as pessoas respondem? Isso daí é para vocês. É o chamado de vocês. Glória. Eles respondem desse jeito. A única pessoa que nunca respondeu isso foi a Deja. Aleluia, eis-me aqui, Deus. O irmão ministrou o louvor dizendo, eis-me aqui. Aleluia. Eu nunca ouvi da Deja, não estou puxando o saco de ninguém não, irmãos. Ela nunca disse não. Ela nunca disse não. E aí, teve um dia, teve uma festa das crianças lá e tal, e daí no final, assim, já tinha acabado tudo, meu marido falou, meu Deus, parece que a Deja mora aqui, né? Ela conversa com todo mundo, ela evangeliza todo mundo, ela ora por todo mundo. Eita, glória! Meu Tá Deus, séria! e mais 90% das pessoas que a gente pede para fazer voluntariado com a gente no projeto, para nos ajudar, elas falam assim, esse é o teu chamado. Irmão, não existe o teu chamado. Não existe o teu chamado. O chamado é para todos nós. Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Não é só para a pastora, não é só para o pastor, nem para a Deja, é para todos nós. Lembra que Jesus falou, eu dei talentos para você. E assim como eu vi no vídeo, um dia Ele vai cobrar. Porque um dia todos nós vamos nos apresentar a Cristo. E Ele vai falar, Gisele, mostre-me suas mãos. Cadê as obras e os talentos? O que você fez com os talentos que eu coloquei nas suas mãos? Porque a nossa vida aqui, irmãos, é passageira. Tudo que o inimigo pode nos dar é bens, é coisas. Tudo isso pode ser comprado. Tudo isso. Ele só pode nos dar o que é comprado por homens. Mas Jesus, o que Pedro falou? Pedro estava numa cidade com Pedro, Tiago e João. Ele estava numa cidade evangelizando, fazendo missão. E aí o líder daquela cidade, o todo-poderoso da cidade, um governante, ele falou assim para Pedro, ei, vocês têm um talento aí, vocês têm um chamado aí, eu quero esse dom aí. Quanto é que você quer? Eu tenho dinheiro para pagar, Pedro. E Pedro disse o quê? Pedro, não. Esse talento que eu tenho, esse Espírito Santo que está em mim, esse o teu dinheiro não compra. Esse o teu dinheiro não compra. O que o Senhor colocou nas nossas mãos, irmãos, nas suas mãos e nas minhas mãos, dinheiro nenhum compra. O que acontece é que muitas vezes nós é que vamos se levantando e nos direcionando para as janelas da vida, onde na verdade nós temos muitos problemas com essa janela. E o que eu vejo na verdade, irmãos, que muitas vezes realmente a gente acaba se desvirtuando, mas o que a gente precisa é de Cristo. A palavra do Senhor diz que Sansão, ele foi escolhido desde o ventre. Mas lembra que Sansão fez? Começou a brincar com Dalila. Mas Deus falou, o pai dele alertou e falou, olha, Sansão, não tem mulher aqui no arraial para você casar? Não tem não? Você precisa buscar a mulher de fora? Mas Sansão falou, não, Deus, e tudo Deus fazia, e ele ganhava de todo mundo, todas as guerras, a força, Deus era com ele. Mas chegou um dia, o que aconteceu, irmãos? Ele pagou a própria vida. Porque o que acontece, ele brincou tanto com Dalila, que chegou um dia que ele achou que aquela mulher inofensiva, que não sabia, que simplesmente só servia, na verdade, para os prazeres sexuais dele, foi ela mesma que conseguiu vencer toda a força que ele tinha. Por quê? Porque ele brincou, porque ele ficou na janela. E assim como eu, ele caiu.
E aí, irmãos, a misericórdia do Senhor alcançou. E ele, na verdade, custou com a própria vida. Por isso, irmãos, nós temos, assim como o Senhor falou comigo essa semana nessa palavra, e o Senhor tem falado com a igreja, e a pastora falou pela manhã, na verdade, o chamado da Deja ali, e de tantas irmãs que estavam aqui. Se a gente não pode brincar com o pecado, porque o inimigo das nossas almas não dorme. A Bíblia diz o quê? Eu vou repetir. 24 horas por dia Deus está ao nosso redor. Mas 24 horas por dia o inimigo está ao derredor, tentando tragar aquele que ele consegue. Aquele que começa a se direcionar para a janela. Por isso, na verdade, irmãos, assim como muitas vezes nós estamos na flor da idade, nós, na verdade, Deus está abençoando, nós não estamos no inverno, nós estamos naquela etapa, naquele cenário da estação, na verdade, da nossa vida, que é verão, que é primavera, e a gente gosta muito, mas a força, a sabedoria, quem sou eu para ficar questionando, irmão, procurador da Justiça na Receita Federal? Tem pessoas aqui da minha família, desde que me conhece, é vizinha da minha mãe. Entendeu? Eu não sou nada, eu sou pó, como a Bíblia diz, trapo de imundícia. A Bíblia diz que nós voltaremos para o mesmo lugar. Mas ali não fui eu, foi Deus que colocou. Moisés disse assim para o Josué: você é o capitão do exército, você vai para a guerra, eu vou subir um monte. Mas Moisés falou o quê? Eu estou levando um bordão, Josué. Enquanto as minhas mãos estiverem levantadas, o exército de Israel vencerá. Foi isso, na verdade, não foi isso? E o que aconteceu é que quando Moisés cansava, Arão e Hur iam lá e erguiam os braços dele para que Josué vencesse a guerra. Quando a gente, na verdade, Moisés cansava, Arão e Hur erguiam os braços dele e Josué vencia a guerra. O que acontece, irmãos, quando a gente vê os irmãos cansados, se direcionando para a janela, o que a gente tem que fazer? Acorda, irmão. Acorda, vamos para o culto. Vamos jejuar. Irmãos, eu sei que é difícil, não é fácil. Hoje em dia tem tanta coisa gostosa, né? Tanta coisa, cafezão. Ontem eu fui num café com negócio, irmãos. Estava em consagração. A moça chegou a falar para mim: meu Deus, você está sem dinheiro, Gisele? Eu pago o teu café. Eu falei: Jesus amado, né? Não era isso, porque é difícil, uma mesa repleta de coisas, é as iguarias e é bom, é gostoso. É como aqui falou, olha, a gente alimentou várias pessoas, as pessoas que chegavam aqui hoje eram alimentadas, alimentou os irmãos. É para isso que Deus quer, que a gente nos ajude. Mas tem momentos que a gente tem que ajudar os irmãos em oração, ajudar os irmãos consagrando, intercedendo. Eu só estou aqui porque a missão, a Deja e as irmãs estavam lá, orando, jejuando, dizendo: Senhor, salva. É por isso que eu estou aqui nesse momento. E é assim que o Senhor quer usar a nossa família, a nossa casa. Na verdade, se a gente for observar, Deus tem um chamado para todos nós. O inimigo é que entra na nossa mente, dizendo assim: olha, o chamado não vai acontecer, isso, a promessa demora. Lembra de Davi? Davi foi ungido menino. 16, 17 anos ele foi ungido. Ele ficou anos, na verdade, para ser rei. E o que acontece? E não piscar de olhos, mesmo sendo rei, irmãos. Lembra que quando ele piscou, quando ele se direcionou para a janela, ele pecou porque olhou para Betseba. Então o que acontece? O inimigo não tem pressa. O inimigo não tem pressa. O que o Senhor quer falar conosco? Que nós devemos nos direcionar. Sim, para estar dentro do tempo. Seja focado, na verdade, na palavra do Senhor. Aleluia! Oh, glória! Eu já vou terminar, irmãos, porque eu sei que já é tarde. Mas o que a gente observa, na verdade, ali, irmãos, nessa passagem que aconteceu? A gente observa, na verdade, ali que a sonolência veio. No final dos capítulos que a gente leu, a sonolência veio e Eutico, na verdade, ele caiu. E a queda, e o culto acontecia no terceiro andar do prédio. E o que aconteceu no terceiro andar? Ele caiu e morreu. E teve aquele vucu-vucu na igreja. Eutico morreu, está morto, está morto, está morto. Aí, na verdade, a gente vê quando a gente é missionário focado, como Paulo, ou se a gente está dormindo, irmãos. Nesse caso, Paulo, ele foi simplesmente focado, direcionado. Ele sabia o que ele queria. Ele sabia o que ele estava fazendo ali. Ele sabia que ele não estava à toa ali. O que aconteceu? Quando os irmãos começaram a gritar que Eutico morreu, Paulo se direcionou, ele desceu. Às vezes, irmãos, mas Paulo já estava em outro patamar. Às vezes Deus já colocou a gente em outro patamar mesmo. Às vezes eu não conheço a vida dos irmãos aqui, mas às vezes Deus já colocou vocês em outro patamar, em outro nível, tanto financeiro, quanto na empresa, quanto na verdade na área de missão mesmo. Porque como a gente falou aqui, todos nós somos missionários. Mas Paulo, na verdade, ele era focado à palavra do Senhor. Mas ele estava no terceiro andar. Ele estava no terceiro andar, mas ele desceu, irmãos.
E se hoje, na verdade, irmãos, ou talvez todos nós estamos, não, Gisele, eu não sou eu não estou na janela, eu não estou nem perto da janela. Mas então o cenário de Paulo, se nós queremos, na verdade, como Paulo falou, seja imitador de mim, como eu sou de Cristo. Glória a Deus. Paulo disse isso. Então, irmãos, a gente tem que descer. Mas Paulo, na verdade, já estava em outro nível. Se nós estamos em outro nível, se o nome de alguns irmãos aqui já correu, já está com a agenda cheia, já está ministrando, pregando, louvando em todos os lugares, eu não sei. Eu sei, na verdade, que Paulo desceu. Ainda que ele era o líder da igreja, ele e Paulo, a palavra do Senhor diz, Pedro e Paulo eram líder da igreja primitiva. Paulo não era qualquer um, irmãos, mas ele desceu. Ele desceu porque lá tinha uma alma de Eutico precisando, e aquela alma já estava morta. Espiritualmente tem pessoas mortas. Mas é verdade, irmãos, se nós estamos aqui nesse momento, se nós estamos na situação, nos colocando no cenário de Paulo, então Deus está dizendo, desce, porque tem alma precisando, irmãos. Aleluia. Tem um dia que a gente estava lá no Capanema evangelizando, alimentando, dando cobertor, estava eu e meu marido e uma equipe fazendo com a gente. E aí meu marido começou a orar antes de entregar as marmitas e tal. Ele começou a orar e aquele jovem, um rapaz jovem, e ele se ajoelhou nos pés do meu marido e começou a falar, eu fazia esse serviço, eu fazia o mesmo trabalho de vocês. E eu fiquei pensando, e ele chorava e ele pedia oração, porque outrora era ele que estava pregando, era ele que estava ministrando para as pessoas que precisavam. Mas o que aconteceu, irmão? O inimigo foi pondo ele na janela, e aí ele chorava daquele jeito, pedindo oração, pedindo para voltar, porque ele também fazia voluntariado nessa área. E é assim que o inimigo faz, irmãos. Mas Deus quer nos separar como Paulo. Deus, na verdade, está falando para nós, desce, não importa o andar que você esteja, não importa se você está na sua vida no verão, na primavera, numa vida boa, que Deus está abençoando, você já está numa fase boa. Como eu falei, Deus começou a me abençoar na época do Covid. Porque Deus não tem esse negócio, irmão, Covid ou não Covid. Se Ele disse que chegou a hora de ser abençoado, vai chegar a hora de ser abençoado. A gente observa isso. Mas o que acontece, Deus? Neste momento, Paulo não ouviu as vozes estranhas. Paulo desceu. Paulo não só desceu, Paulo na verdade se curvou. Paulo não só se curvou, Paulo abraçou, irmãos. E Deus quer na verdade que a gente assuma o nosso chamado de missionário. Deus não quer que a gente fale, irmão, mas esse chamado é para você, irmãos. Não, eu não vou, Deus. Esse chamado é para você e para a tua equipe. Não, Deus quer que a gente assuma, porque Paulo na verdade era grande líder, não era pouco não, irmãos. Nós não estamos falando de nós estamos falando aqui, a palavra do Senhor diz 27 livros no Novo Testamento, Paulo escreveu 13, ele estava em outro nível, mas ele desceu porque tinha existia uma alma naquele lugar, morta, lá caiu do 3º andar, e Paulo desceu, Paulo se curvou, Paulo abraçou, e Paulo na verdade, aquele abraço de Paulo ressuscitou a vida de Eutico. A Bíblia diz que foi tão forte, ele era cheio do Espírito Santo. É por isso que Deus separou não só aquelas meninas que estavam aqui, mas todos nós, para que a gente desça, não importa o nível que nós estejamos, para que a gente desça, porque existem almas gritando, almas precisando do Senhor. Deus quer levar a gente, é no trabalho, é na igreja, é fazendo missão aqui dentro, não importa, o que importa é que Paulo, na verdade, ele estava lá amando aquela alma. Veja, irmãos, que o capítulo, na verdade, termina ali dizendo o quê? Paulo abraçou e disse, irmãos, fiquem tranquilos, ele vive. Aquele homem ressuscitou. Irmãos, não era qualquer poder não, era um homem cheio do Espírito Santo. E nesse culto, esse trabalho, como as irmãs falaram aqui, a pastora falou, trabalho de missão, Deus quer nos encher do Espírito Santo, para que a gente desça, para que a gente abrace, para que a gente traga as vidas que estão perdidas e também as que não estão perdidas. Às vezes, como eu contei aqui, nas empresas, Ele quer que eu fale de Cristo, porque Deus quer salvar também aqueles, na verdade, que estão cheios do Espírito Santo, aqueles, na verdade, que precisam. Deus quer salvar todos nós, empresário ou não empresário, Ele vive para todos, para toda criatura. Ele, na verdade, quer nos usar como Ele usou Paulo, como Ele usava Paulo. É o foco. A palavra do Senhor diz o quê? Davi, ele disse, na verdade, Senhor, tire tudo de mim, porque Davi tinha o Espírito Santo.
E Deus, na verdade, quer nos encher nesse trabalho. Deus quer nos encher para que a gente possa ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Para que a gente não perca essa essência. Porque, como Pedro falou, o dom do Espírito Santo, o chamado, a presença do Senhor, irmãos, nada compara o que o inimigo já deu para mim. Nada bolota nenhuma no mundo se compara o que eu vivo hoje na presença do Senhor. Nada se compara. E é assim que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer nos encher. Assim como Davi disse, quem já pisou, Davi sabia do que estava falando. Quem é cheio do Espírito Santo, quem já pisou no Santo dos Santos, não sabe viver, irmãos. Que nesta noite nós possamos fazer como Paulo, ser cheios do Espírito Santo. É que a gente possa, na verdade, irmãos, estar na presença do Senhor, salvando vidas, libertando vidas. Que a gente possa cantar ao Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos? Para que a gente possa dizer, Senhor, se eu estou meia boca, se eu não estou muito bem, Senhor, que a gente possa ser cheios do Espírito Santo. Que nós possamos cantar, na verdade, que nós possamos cantar esse louvor. Que nós possamos, na verdade, estar assim, ó. Quem já pisou no Santo em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Que Deus possa, irmãos, encher a gente do Espírito Santo, que a gente possa compreender, Pai querido e amado, a presença do Senhor. Pai, nós estamos aqui, ó Pai. Pai, nós estamos aqui para glorificar o Teu nome, Pai. Nós estamos aqui como missionários, Pai. E nós estamos aqui, Pai, para ser cheios do Espírito Santo, porque nós já conhecemos, ó Pai querido, a Sua palavra, a Sua voz. Enche-nos, ó Pai querido e amado, poderoso Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, ó Pai. Oh, Jesus querido e amado, enche-nos do Teu Espírito, Pai, que possamos ser missionários na Sua obra. Deus, que a nossa vida seja usada, Pai. Usada, Pai querido, através do Espírito Santo, que sejamos luz na terra, que sejamos sal na terra, Pai. Enche-nos, Pai, enche-nos do Teu Espírito Santo, que possamos fazer a Tua vontade, Pai. Assim como o Senhor veio, enche-nos na terra, Pai. Enche-nos, Pai, enche-nos, que possamos sair daqui como Paulo, Pai. Focados como Paulo, Senhor amado, porque o Senhor preparou a gente para os grandes obras. Eu quero a vontade do Senhor, ó Pai. Espírito, enche para que sejamos renovados pelo Espírito Santo. Pai, nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor amado. Muito obrigado, Pai. Porque o Senhor é bom o tempo todo, Pai. Muito obrigado, Senhor. E enche-me do Teu Espírito Santo. Enche-me do Teu Espírito Santo.